Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o meu canal PQP Frenê. Não se assustem, hoje eu estou utilizando o gravador para entrar em contato com vocês. Mais um recurso que a gente pode utilizar em sala de aula, né pessoal? Eu vou chamar esses momentos de escuta reflexiva. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês do que eu andei pesquisando sobre a vida do Frenê. Em um dos meus vídeos, eu contei um pouquinho de como foi esse meu início, minha trajetória no magistério e início de carreira. E aí eu fui buscar como foi esse início de carreira do Frenê, essa sua formação inicial. E o Frenê iniciou o curso de normal dele para ser professor com 16 anos, muito parecido com a história de muitos colegas, né, e a minha também. E aos 18 anos, os estudos do Frenê foram interrompidos pela Primeira Guerra Mundial, que foi declarada em 1914. Então, o Frenê se alistou, ele era francês, foi para a guerra, lutar a favor da França, né, dos aliados. E mesmo durante a guerra, o decorrer da guerra, ele exerceu a função de professor, alfabetizando alguns adultos, colegas, para que eles pudessem se comunicar através das cartas com os familiares. Então, mais um fato que demonstra o quanto o Frenê sabia o que ele queria. Ele queria ser professor. Já aos 16 anos, isso já era nítido. Pelo menos assim eu interpreto. E o Frenê lutou então na guerra, né? Participou dessa guerra, saiu vivo, com algumas sequelas pulmonares, acho que devido aos gases tóxicos das bombas. E iniciou a sua carreira de magistério sem ter finalizado seu curso normal. Então, olha lá, quantas barreiras ele enfrentou na vida dele, né? Porque nós sabemos que mesmo tendo uma formação regular, cumprindo os créditos, as disciplinas, a gente já sai com uma defasagem grande do magistério, da faculdade, da sala de aula. Imagina o Frenê que não concluiu nem o curso normal que ele havia ingressado devido à Primeira Guerra Mundial. Então ele voltou da Primeira Guerra Mundial, assumiu uma sala de aula sem ter terminado o curso de normal. E percebendo as suas dificuldades. E ele não desistiu. E ele investiu nos estudos, nas leituras, e isso fez com que ele avançasse em suas descobertas, em seus conhecimentos, tanto é que depois ele prestou uma prova e recebeu o título de professor. Interessante, né, a gente conhecer o contexto que essa pessoa que eu estou estudando, que eu estou também conhecendo, eu não conhecia a fundo a história do Frenê, conhecer o contexto da vida dele. E o Frenê era filho de colonos, vivia no meio rural, no campo, né? Então, isso também é interessante a gente conhecer para saber o quanto ele valorizava, o porquê ele valorizava tanto essas questões dos estudos da natureza, né? Então, se
se aprofundar naquilo que a gente estuda, o olhar da gente certamente é diferenciado, né? Aí a importância de eu estar tentando aprender um pouquinho mais sobre o Freinet junto com vocês, porque eu estou procurando ler, assistir vídeos para poder falar um pouquinho mais do Freinet, entender essa proposta de trabalho dele tão fantástica, né? Se a gente pensar nas ideias que ele teve lá em 1920, 21, é fantástico a capacidade dele de compreender a importância das propostas que ele tinha com as crianças, né? E o que é mais interessante dessa história que eu queria refletir aqui com vocês é que eu pesquisando a história, né, fatos sobre a Primeira Guerra, sobre Freinet, e durante essa pandemia, participando de uma aula com a minha filha, de 9 anos, a Giovana, o tema da aula de história foi o Tratado de Tordesilhas. E eu fiquei assim muito pensativa sobre a minha formação, porque eu não sabia, eu não lembrava, aliás, eu não sabia como, do que se tratava realmente o Tratado de Tordesilhas. E eu fui aprender com a professora da minha filha. E isso demonstra o quanto nós, professores, ainda temos que aprender, né? Que formação é essa que forma professores que não têm o conhecimento da história do seu país? Que crianças são essas? Que oportunidades nós vamos, aliás, oferecer às nossas crianças? Como a gente vai poder relacionar os fatos históricos do passado com o presente se nós não conhecemos a nossa história? É muito grave isso, né? Muitos devem estar pensando, eu sei, só ela que não sabe, porque como ela fala que o professor não sabe, eu sei. Sim, às vezes o professor do 4º, 5º ano domina esse conteúdo, porque é obrigação, ele tem que saber aquele conteúdo. Mas eu acredito que a maioria dos professores hoje no Brasil, que tiveram uma formação como a minha, não dominam o conhecimento da história do Brasil. E isso é um fato grave, né? E eu estou me propondo, juntamente com a minha filha, a reler esses fatos históricos e aprender com ela sobre a história do meu país. E eu acho que isso é um assunto importante para a gente pensar. O quanto nós temos que aprender, não só sobre os educadores, as práticas, as trocas de informações entre os colegas professores, participar de formações, mas também resgatar conteúdos que nos foram negados. Porque esses conteúdos nos foram negados por uma educação onde não se privilegiava a criança, a compreensão da criança. Como eu já relatei, a gente tinha que decorar as perguntas, responder questionários e aí? E o que ficou? Nada. Não ficou nada. E durante o curso de formação de magistério,
esses assuntos não foram abordados conosco. Então, isso nos foi negado, sim. Por várias razões, né? Inclusive as políticas educacionais da época de formação, que até hoje precisa evoluir muito, né? Ser melhorada, aperfeiçoada. Olha a nossa responsabilidade, gente. Eu fiquei pensando sobre isso. Como nós somos essenciais na vida das nossas crianças, como nós temos que conhecer o nosso passado, como nós temos que ter uma formação mais adequada para que nós possamos fazer com que as crianças reflitam, façam analogias entre os acontecimentos atuais, contemporâneos. Então essa é a minha escuta hoje, que eu vou chamar a minha primeira escuta reflexiva do meu canal PQP Frenê, tá bom? Então eu vou chamar essa escuta de escuta Tratado de Tordesilhas, tá bom? Até a próxima, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. E vamos repensar aí. Vamos aproveitar a pandemia para a gente estudar um pouquinho sobre a história do nosso país. Até mais.